Bom dia a todos os amigos e participantes desse 13º encontro da Rede de Gestores do CCMA. Obrigado, Maria Otávia, facilitadores, por essa oportunidade. A quem não me conhece, eu sou Gustavo Rosa, do IEMA, lotado no Parque Estadual de Itaúnas, e participo da rede desde 2008. Eu estou de licença do IEMA há alguns meses, morando nos Estados Unidos, no estado do Oregon, onde eu tenho feito pesquisas e trabalho voluntário em áreas protegidas. Eu vou falar um pouco para você sobre as reservas marinhas do Oregon. O Oregon fica no noroeste americano, acima do estado da Califórnia. Ele tem uma costa belíssima, com 584 km de extensão, tendo formações de dunas no sul do estado e um relevo acidentado e rochoso no centro e no norte. A grande biodiversidade e a produtividade marinha da região são alimentadas pela corrente da Califórnia e por grandes áreas de ressurgência. A vida marinha aqui não é só farta, mas também é bem visível. Ao longo da costa, a gente pode ver facilmente baleias cinzas se deslocando, grandes colônias de leões marinhos, focas e aves. No entanto, até meados dos anos 2000, o Oregon não possuía reservas marinhas. Somente as ilhas e rochedos que são protegidos pelo governo federal. Em 2000, o Departamento Estadual de Pesca e Vida Selvagem, o Fish and Wildlife, iniciou um processo de estudos e mobilização para a criação de reservas marinhas. No entanto, por influência política e falta de apoio, o processo se estendeu por quase 10 anos sem resultados. Finalmente, em 2009, ele ganhou força e 20 áreas foram indicadas como prioritárias no estado. E destas, 5 foram elencadas para a criação de reservas. Durante um ano, foram feitas reuniões mensais em cada uma dessas áreas, conduzidas com apoio de facilitadores terceirizados e contando com uma grande participação pública. O que é bem evidente aqui é que a sociedade, de modo geral, é muito mais engajada em questões ambientais do que a gente vê no Brasil. O número de ONGs, fundações, associações é enorme e elas são realmente muito ativas. Bom, com um considerável consenso obtido nas reuniões públicas e as diretrizes indicadas pelas pesquisas ambientais, definiu-se a localidade e a extensão das reservas. Todas apresentam uma faixa de 3 milhas náuticas da costa para o mar, que é a jurisdição das águas estaduais, equivale a 5,5 km. E elas possuem limites variáveis ao longo da costa, de acordo com os atributos de cada localidade. As reservas são estas, de norte a sul: Cape Falcon, Cascade Head, Otter Rock, Cape Perpetua e Redfish Rocks. Elas foram estabelecidas em anos diferentes, de 2009 a 2014, pois o órgão gestor não teria capacidade pessoal para conduzir todo o trabalho de uma vez só. E cada uma dessas áreas possui 2 categorias de reserva, como a gente vê nessa imagem. A reserva marinha, em vermelho, atuando como uma área núcleo, direcionada à preservação e pesquisa, onde é proibido o uso direto dos recursos naturais. Equivale a uma unidade de conservação de proteção integral aqui no Brasil. E a área protegida marinha, em azul, atuando como uma zona tampão no entorno da primeira, onde o uso direto é permitido, mas controlado, equivalendo à nossa UC de uso sustentável. Esta aqui é a reserva de Cape Perpetua, mais ou menos na região central do estado. Bom, as reservas abrigam uma boa parcela da diversidade de hábitats e organismos ao longo da costa, com diferentes formações de fundo, florestas de kelp, recifes, costões, estuários, ilhas e grandes colônias de mamíferos marinhos e aves. A maior delas, de Cape Perpetua, que é essa da foto, ela possui 3.650 hectares de reserva marinha e 10.600 hectares de área protegida no seu entorno, que é essa em azul. Detalhe, essa área em azul, a área protegida marinha, ela possui também um pequeno zoneamento. Então, diferentes tipos de uso permitidos em algumas porções dessa área marinha.
Bom, e essa reserva também possui um interesse exemplo de interconexão entre a conservação marinha e a terrestre. É a principal área de conservação da torda miúda marmorada, Brachyramphus marmoratus, uma espécie de ave marinha ameaçada e com populações em declínio, que ao invés de nidificar em costões rochosos e ilhas, como se esperava numa ave dessa família, ela utiliza grandes árvores centenárias, as quais foram amplamente reduzidas nos últimos 150 anos. Ou seja, a espécie só será conservada se porções marinhas e florestas maduras forem mantidas íntegras, estratégia esta que já é consolidada através da Reserva Marinha de Cape Perpetua e da Floresta Nacional contígua chamada Sayulha National Forest. Este caso é bem emblemático no estado. Eu participei de 2 campanhas de amostragem dessa ave através de um projeto de ciência cidadã. Bom, agora falando sobre a gestão das reservas marinhas, seu orçamento advém principalmente da receita gerada na emissão de licenças pela caça e pesca. O Fish and Wildlife possui uma sede em Newport e conta com um corpo técnico com profissionais da área ambiental, socioambiental, comunicação e até mesmo engenharia para cuidar dos equipamentos que eles possuem. O órgão possui 2 ROVs, veículos submarinos operados remotamente, e embarcações para monitoramento marinho. Seus profissionais também desenvolveram um equipamento bem interessante, relativamente barato, para caracterização do fundo marinho e monitoramento da biodiversidade, que consiste de um tripé de metal com 3 câmeras GoPro, e ele é descido com uso de cabos e faz registros em vídeo em 360 graus. Bem interessante. Bom, o Fish and Wildlife trabalha com muito afinco no desenvolvimento de estudos científicos nas reservas e possui muitas parcerias com universidades. Eles também dedicam bastante esforço à comunicação e divulgação científica e desenvolvem muitas atividades com escolas, utilizando com frequência a prática da ciência cidadã. Algumas fragilidades do sistema. As reservas não possuem uma boa conectividade, dada a sua distância. O planejamento das reservas foi construído com base científica, mas também com grande atenção aos interesses das comunidades locais, das indústrias pesqueira e turística. Com isso, algumas áreas importantes ficaram de fora e outras não tão importantes, do ponto de vista ecológico, acabaram entrando. No entanto, essa estratégia certamente contribuiu muito com a aceitação das reservas e a redução de conflitos nessa fase inicial de sua implementação. E a propósito, as reservas já nasceram com uma data marcada para sua reavaliação, 2023, quando poderá haver criação, a descriação de novas áreas e alteração dos limites atuais das reservas. Concluindo, algumas percepções sobre as reservas marinhas do Oregon. Primeiro, elas possuem 2 características marcantes: seu caráter notavelmente participativo e o planejamento sequencial das reservas marinhas, envolvendo a caracterização ambiental e a mobilização de toda a costa do estado, que é 1,5 vezes maior que a costa do Espírito Santo. Segundo, as reservas não são muito extensas e seu papel talvez ainda seja limitado para a manutenção, a longo prazo, de amostras significativas de habitat, estoques e biodiversidade, mas seu processo de implantação possivelmente conduzirá a futuras ampliações na revisão de 2023. E o grande esforço alocado no monitoramento e em pesquisas certamente contribuirá com o aprimoramento do sistema sem detrimento de sua aceitação pública. Terceiro, um fator culminante para a criação das reservas marinhas foi o apoio de uma ONG criada justamente para esse fim, chamada Parceria pelas Reservas Marinhas do Oregon, Oregon Marine Reserves Partnership. Essa ONG foi formada através da união de diversas ONGs, como a Nature Conservancy e a Audubon Society, além de pesquisadores, lideranças locais, empresas e outras instituições. Ela contribuiu com o delineamento da proposta, o embasamento científico, a mobilização no meio político e na sociedade, e ainda hoje é atuante no processo de consolidação e monitoramento das reservas. O site da OMRP é muito rico em informações e possui muitos estudos, artigos e documentos sobre as reservas do Oregon e sobre reservas marinhas em geral. Então eu sugiro a todos que puderem dar uma olhada, tem muito material interessante mesmo.
Um deles, em especial, me chamou a atenção. Um artigo que trata do cumprimento das normas de uso e zoneamento em áreas marinhas protegidas e fatores que influenciam esse tão desejado cumprimento para nós que somos gestores, né? Se vocês não encontrarem lá, me contatem que eu posso enviar. Bom, acho que um dos aspectos mais importantes desse repasse é abrir um canal de diálogo entre a rede de gestores e as reservas marinhas do Oregon, que com certeza eu quero contribuir para que ocorra. Além disso, divulgar a ampla base de conhecimento disponibilizada pelo Fish and Wildlife do Oregon e seus parceiros, através desse site que eu já citei, e também do site, a página principal do Fish and Wildlife, que é essa que eu estou mostrando, e também em sua página específica das reservas marinhas. Bom, por fim, essa apresentação ficará disponível no blog que eu criei para compartilhar os resultados das minhas pesquisas e fazer algumas leituras sobre o Oregon, sempre comparando com o Brasil e o Espírito Santo, é claro. Eu também vou divulgar esse material no Facebook e na página da Rede de Gestores. É isso aí, obrigado pessoal. Eu não falei para vocês que eu vinha para o encontro. Tchau!